Então, começando, né, queria agradecer aí a presidência e a diretoria pelo honroso convite. Fico sempre muito feliz quando sou convidado para ministrar aula nas ligas aí do curso de medicina da Unisa. Eu tenho um carinho muito especial pelo curso, pelas ligas e pelos estudantes aí da medicina. Então, muito obrigado. Vamos lá, vou tentar ser didático, objetivo e tentar contribuir para um aumento e ampliação do conhecimento de vocês. Então, o assunto hoje são fármacos anestésicos gerais. Nós vamos falar da farmacodinâmica e também da farmacocinética. Os alunos que estão na liga, eles são de qual a qual semestre? Só para eu saber. Tem todos os semestres, desde todos o primeiro. Semestres. Tá, não, era isso, obrigado, porque tem liga que eu sei que parece que é do terceiro em diante, ou alguma coisa nesse sentido. Tem liga que não, né? Então, legal, isso ajuda porque eu vou ser ainda mais didático. Então, aqui, ó, quando a gente pega o histórico da anestesia geral, existe um marco, e o marco é em 1846, né, quando Thomas Green Morton usa o éter sulfúrico, o éter dietílico, para fazer uma cirurgia num jovem que tinha um tumor de pescoço, e esse jovem realmente foi anestesiado. E isso, né, foi um marco que mudou a história da anestesia geral. Eu trouxe até aqui uma indicação de livro chamado Medicina dos Horrores, para quem quiser dar uma lida depois na parte histórica das cirurgias e saber que nem sempre fazer cirurgia foi algo tão tranquilo quanto é hoje. Hoje a gente olha, todo mundo faz cirurgias aí o tempo todo, né, acaba anestesiando o paciente sem problema nenhum, mas isso nem sempre foi assim. Então, está aqui o marco, tá? 1846, né, no hospital lá em Massachusetts. Isso está aqui a referência, caso você queira dar uma olhada. Muito bem. Quando a gente pega o termo anestesia, ele é de origem grega e ele significa ausência de sensações, principalmente a dor, né? Principalmente a dor, porque a dor é uma sensação importante, protetora, mas que para a realização de uma cirurgia se torna algo impeditivo, porque vai gerar um comportamento e o comportamento do paciente é fugir da região ali do centro cirúrgico. Então, desde o princípio da história, o homem buscou substâncias com o objetivo de aliviar a dor. Então, a gente teve aí papoula, né, que a gente sabe muito bem que tem morfina, tem codeína, tem os chamados opioides, a mandrágora, o meimendro e o etanol, o álcool, né? Se vocês forem assistir os famosos filmes de Bang Bang, do Faroeste, vocês vão ver que lá no momento de cirurgias, amputações, etc., as pessoas tomavam uísque, etc., etc. Né? Então, tinha também o que a gente denominava de esponja soporífera, né, que era utilizada por Hipócrates e Galeno, pai da farmácia e tal. A primeira cirurgia realizada com anestesia, como eu falei, foi em 1846, né, quando Thomas William Morton, utilizou o éter dietílico ou éter sulfúrico. Aí, logo depois, usaram o clorofórmio. E até hoje, éter e clorofórmio geram uma mistura de substâncias anestésicas, né? Não são mais utilizadas na clínica médica, mas todo mundo já ouviu falar. 20 anos depois, começaram a usar, então, o óxido nitroso, que é usado até hoje, que é um anestésico inalatório, né? Inalatório, junto, assim como o clorofórmio, o éter dietílico. E aí, hoje, é utilizado, mas a gente sabe de algumas características, então não tem um poder analgésico importante, então a utilização precisa ser feita aí com determinadas condições. Então, em 1930, a gente tem, então, digamos assim, a anestesia moderna. Por quê? Porque a partir de 1930, então, a gente tem a utilização do tiopental que a gente utiliza até hoje, né? A gente tem lá no nosso hospital, a gente tem em 1 grama, 500 miligramas, ainda é usado, já foi muito mais utilizado, tá? A gente usa hoje
em condições mais específicas, mas ainda é utilizado, é um barbitúrico, e, por consequência, é um fármaco que aumenta a atividade da neurotransmissão GABAérgica, aumenta o influxo de cloreto, e, por isso, leva a uma hiperpolarização neuronal, e isso leva ao estado de anestesia. Muito bem, quando a gente pensa nas propriedades ideais de um fármaco anestésico intravenoso, lembrando que a gente tem duas classes de anestésicos gerais. A gente tem os intravenosos e a gente tem os inalatórios. Geralmente, a gente usa os intravenosos para a indução e os inalatórios para a manutenção. Mas quando a gente pensa, né, nas propriedades ideais de um anestésico intravenoso, claro, né, causar hipnose e amnésia, porque ninguém quer que o paciente fique acordado ou lembre, né, da cirurgia em geral, né, é que tem um rápido início de atuação e de, né, promoção de efeito. Que o metabolismo seja rápido para inativar seus metabólitos, porque assim, no momento do término da cirurgia, a recuperação ela é mais rápida. Que esse fármaco, então, né, só para deixar aqui, ó, então, amnésia e hipnose, um rápido início, rápida metabolização para a inativação desse fármaco e de seus metabólitos, que tenha, esse fármaco tem um efeito mínimo sobre o cardiovascular, né, e sobre o sistema respiratório, né, se bem que a gente vai ver que muitos fármacos podem gerar depressão miocárdica, podem gerar vasodilatação, podem gerar parada cardiorrespiratória, então a gente tem que evitar esse estágio da profundidade da anestesia, que não gere a liberação de histamina para não gerar reações alérgicas, ou reação de hipersensibilidade, anafilaxia, né? Me lembro muito bem de um paciente que a gente teve que interromper a cirurgia dele, porque no momento em que ele estava sendo anestesiado, ele apresentou uma anafilaxia, né? Um choque anafilático. A gente teve que conter o choque anafilático e aí teve que interromper a cirurgia para um outro dia, porque isso atrapalhou, né, a realização da cirurgia, claro, né, colocou o paciente em risco, os parâmetros hemodinâmicos do paciente ficaram extremamente ruins, etc. Que a substância não seja mutagênica, não seja tóxica, não seja carcinogênica, né, que os efeitos neurológicos, né, acabem não gerando neurotoxicidade, não gerando crises epiléticas, né? Se bem que alguns podem até gerar, aí, por exemplo, a ketamina pode gerar delírios, alucinações, etc. Então, a gente usa com devido cuidado, né? Que tenha outros benefícios, como analgesia, mas que fique claro aqui, nem todo anestésico tem um poder analgésico importante. Então, muitas vezes, você tem que associar analgésicos a anestésicos, como, por exemplo, propofol a fentanila. A fentanila com objetivo analgésico e o propofol com efeito anestésico, né? Que tem efeito anestésico, analgésico, antiemético, neuroprotetor, cardioprotetor. Quando a gente fala de neuroproteção, a gente está falando no sentido do seguinte: o paciente teve um traumatismo crânioencefálico, ele vai ser submetido a uma neurocirurgia. Por exemplo, nesse paciente, a gente tende a evitar, por exemplo, ketamina, porque a ketamina pode gerar um aumento da pressão intracraniana, por exemplo. Né? Cardioproteção é se o fármaco não vai gerar depressão miocárdica ou vasodilatação. Por exemplo, propofol. Propofol tende a gerar, né? Por isso que em pacientes com parâmetros hemodinâmicos instáveis, a gente muitas vezes dá preferência a usar etomidato e ketamina, porque interferem menos com cardiovascular, né? Que tenha uma farmacocinética baseada em modelos que nos proporcione um entendimento adequado, doses seguras, e evite, assim, um sério problema do paciente, que é entrar na parte de parada cardiorrespiratória, que é o estágio 4 de profundidade de anestesia, né? Que chegue ao sítio de ação rapidamente, né? Que seja solúvel em água, obviamente, né? Que tenha uma formulação estável, tá?
É claro que aqui entram alguns detalhes. Por exemplo, pacientes que têm alergia a ovo e soja, eles não podem receber Propofol, né? Porque o Propofol é uma emulsão e essa emulsão acaba utilizando produtos do ovo e da soja. Então, a gente já avisa e já sabe. Que não seja irritante, que não cause dor no momento da administração, que possa ser utilizado só um pequeno volume, né? Não grandes volumes, tá? Que não seja caro formular, preparar, e é claro, que seja, né, uma preparação estérica, né, estéria, né? Tudo bem? Estéreo. Então, aqui a gente tem a questão da anestesia balanceada. Né? Anestesia balanceada. O que é uma anestesia balanceada? A anestesia balanceada é o seguinte: é uma anestesia que faz com que o paciente não sinta dor, não tenha capacidade de movimentação, né? Que tenha perda da consciência e que isso seja feito de tal maneira que os parâmetros fisiológicos vitais do paciente não sejam inibidos, não sejam prejudicados, a tal ponto de o paciente chegar a uma parada cardiorrespiratória. Então, quando a gente pensa em anestesia balanceada, a gente pensa, primeiro, na utilização de um anestésico geral para induzir o estado de anestesia. Geralmente, preferencialmente, na maioria das vezes, se usa um fármaco intravenoso. Tá? Então, a gente usa aí Propofol, a gente usa o Midazolam, né? O Midazolam, a gente usa o Etomidato e a gente usa a ketamina. A ketamina. E para analgesia, a gente costuma usar opioides, principalmente fentanila. Fentanila. E a gente também associa um bloqueador de junção neuromuscular. Né? Que bloqueador de junção neuromuscular é esse? A gente costuma utilizar diariamente o rocurônio. O rocurônio. Por que o rocurônio? Há motivos para isso. Tá? Há motivo para isso. Por quê? Primeiro, o rocurônio, a gente tem antídotos contra o efeito do rocurônio, né? Que são o neostigmina, que é o inibidor de acetilcolinesterase, junto com a atropina, ou um outro medicamento mais elaborado chamado de Sugamadex. Sugamadex, que é uma gama-ciclodextrina que acaba se ligando ao rocurônio e neutralizando o efeito dele. E por que isso é importante? Isso é importante porque na hora da recuperação do paciente, a gente precisa que esse efeito seja cessado, né? Para que o paciente possa ter contração da musculatura estriada esquelética e volte a ter a capacidade de respirar. Né? A capacidade de respirar. Tudo bem? Então, é claro, a gente costuma usar um anestésico intravenoso para induzir a anestesia e a gente costuma utilizar um anestésico inalatório para manter a anestesia. Então, na anestesia, basicamente, a gente tem a fase de indução, de manutenção e de recuperação. Tá? Quando a gente pensa aqui no estágio de profundidade, a gente tem alguns estádios de anestesia. A gente tem o estádio 1, o estádio 2, o estádio 3, o estádio 4. O estádio 1 se refere à analgesia. E essa analgesia, muitas vezes, ela é conseguida através da associação de medicamentos. Por exemplo, Propofol e fentanila. Né? Aliás, hoje, um kit muito comum que é usado, né? Midazolam, fentanila, Propofol, rocurônio. Tá? Então, esse estádio 1 é analgesia. Tá? A gente quer que, claro, passe rapidamente a analgesia. Depois vem o estádio 2, que é de excitação. Que a gente quer que rapidamente ele seja superado. Por quê? Porque nesse momento, né, o paciente, no centro cirúrgico excitado, estimulado, ele pode retirar acesso, ele pode, né, pegar
material cirúrgico, ele pode sair da maca, isso é um problema. Então, a gente quer que passe rapidamente, e aí chegue ao estágio 3 da anestesia, que é o estádio que a gente diz que é o estádio cirúrgico, né? Onde a gente pode realizar a cirurgia, porque o paciente está inconsciente, a respiração está irregular, e aí você tem uma diminuição de movimento dos olhos, etc, etc. E a gente não quer que chegue ao estádio 4, né? E é por isso que o profissional anestesista está lá justamente para não deixar que isso aconteça, porque aí pode ter parada respiratória, pode ter depressão cardíaca, parada cardíaca, né? E isso vira um grande problema. Muito bem. Aqui, nesse estágio 3, a gente tem a questão do sono, perda do reflexo palpebral, olhos imóveis, constrição máxima da pupila. Né? No plano 2, perda da sensibilidade, paralisia dos músculos intercostais inferiores. Aqui a gente não tem mais reflexo da córnea, há algum relaxamento da musculatura esquelética. E no plano 3, perda do tônus muscular, relaxamento esquelético, diafragma, músculos intercostais. A gente tem aí essa paralisia, pupilas estão dilatadas, perda do reflexo laríngeo, por isso que, geralmente, para entubar o paciente também, o médico acaba fazendo uso dos anestésicos, tá? Dos relaxantes musculares. Tá? Muito bem. Anestesia atual. Quando a gente vai fazer pequenas cirurgias, muitas vezes se tenta fazer uma anestesia local ou loco regional. E aí você vai usar ali os anestésicos conhecidos como local ou pré-anestésicos, benzodiazepínicos, como midazolam, por exemplo, né? E nas grandes cirurgias, aí sim, a gente precisa utilizar a anestesia geral. Hoje nós não vamos falar dos anestésicos locais, locos regionais, então aí a gente estaria falando de lidocaína, ropivacaína, bupivacaína. Hoje nós vamos nos concentrar aqui mais com propofol, fentanila, etomidato, ketamina, midazolam, rocurônio, basicamente, que são os fármacos que a gente utiliza para ter uma anestesia balanceada aqui, como eu falei. Aqui acrescente-se ketamina e etomidato. Aqui a gente tem os anestésicos inalatórios, que atualmente os mais usados são o isoflurano, sevoflurano e o desflurano. Só que o desflurano não no SUS, porque ele é mais caro. Ele é mais caro, e por ser mais caro, ele acaba não sendo utilizado. E a gente associa um relaxante muscular, um bloqueador de junção neuromuscular. Os mais utilizados atualmente são o atracúrio, cisatracúrio, rocurônio. Tá? Desses três, o rocurônio é o mais utilizado, porque ele tem um antídoto específico. Bom, na história da busca aí por anestésicos, a gente tem lá, como eu já falei, desde a época de Hipócrates, a busca por isso. Quando a gente fala de mecanismos de ação dos anestésicos, a gente já pode aqui resumir o mecanismo de ação de todos os anestésicos utilizados e que a gente conhece. Como atuam os anestésicos? Primeiro, os anestésicos podem bloquear ou ativar canais iônicos. Tá? Ele pode atuar bloqueando ou ativando canais iônicos. Por exemplo, bloquear canal de cálcio, bloquear canal de sódio, ativar canais de potássio, então, bloquear canal de cálcio, bloquear canal de sódio, ativar canais de potássio. Eles também podem inibir a neurotransmissão glutamatérgica, como inibindo um receptor ionotrópico excitatório, chamado NMDA, do glutamato. Então, ou eles bloqueiam canais de sódio, de cálcio, ou eles ativam canais de potássio, ou bloqueiam receptores do glutamato NMDA, ou ainda, o que também é muito comum, aumentam a atividade da neurotransmissão GABAérgica, tá? Aumentando a atividade do receptor GABA-A,
que, após ser ativado, forma um canal para a entrada de cloreto. O aumento da entrada de cloreto leva a uma hiperpolarização de membrana, e isso acaba, né, sendo importante para o estado de anestesia. Tá? Muito bem. Dê uma olhada aqui, ó, as principais classes de anestésicos gerais que a gente tem. A gente tem os inalatórios, tá? Já fique claro que o alotano a gente não utiliza mais hoje na clínica médica, tá? O que a gente usa hoje é o desflurano, o sevoflurano, o óxido nítrico é usado, e também é usado o isoflurano. O isoflurano. A gente usa bastante isso. Aí vai depender um pouco do hospital, se é um hospital público, se é um hospital privado, mas isoflurano, sevoflurano a gente usa bastante. Desflurano ele é mais caro. O óxido nítrico é usado bastante, mas não de forma isolada. Quando o óxido nítrico é utilizado, geralmente ele é associado a um outro agente inalatório que tem um poder analgésico maior, porque o poder analgésico do óxido nitroso, do óxido nitroso é muito baixo. Tá? Então, por isso, geralmente se associa o óxido nitroso com algum outro anestésico inalatório. Quando a gente pensa de intravenosos, aí não tem dúvida. Tiopental ainda é usado, muito menos do que antes, mas é. Propofol bastante utilizado, etomidato muito utilizado, ketamina muito utilizado. Quando a gente fala de benzodiazepínico, hoje o que a gente usa é midazolam. E os opioides, certamente fentanil é o mais usado. Morfina hoje a gente usa menos. E além do fentanil e da morfina, a gente usa também um chamado de sulfentanila e um outro chamado de remifentanila, tá? Mas assim, a fentanila é hoje o opioide mais usado e está em torno aí de 100 vezes mais potente do que a morfina. Aqui, né, a classificação dos anestésicos gerais, como a gente já tinha visto, né? Geralmente a gente usa os intravenosos para induzir, né? Propofol, etomidato, ketamina, tá? O tiopental também, de sódio, a gente usa para induzir, e aí a gente usa os inalatórios para manter, isoflurano, sevoflurano, desflurano. A gente também usa os chamados adjuvantes, tá? Hoje, os adjuvantes, midazolam como um sedativo, pré-anestésico, a gente usa um fentanilo para dor, e a gente usa um bloqueador de junção neuromuscular, o principal hoje utilizado é o rocurona. Aqui é uma coisa importante, que é a regra de Mayer-Overton, né? Que diz o seguinte: a potência de um anestésico, né? Então, a potência anestésica de um agente anestésico é diretamente proporcional ao coeficiente de partição óleo-gás. Perdão, óleo-água. Então, quando a gente vai pensar nisso, a gente... desculpa, que é óleo-gás, né? Aqui óleo-água, mas é óleo-gás, perdão, óleo-gás. Então, dá uma olhada aqui, que esse gráfico ele é muito interessante para a gente entender. Quanto maior é o coeficiente de partição óleo-gás, mais lipossolúvel a substância é. E quanto mais lipossolúvel ela é, mais potente ela é. Por isso que é o seguinte, geralmente, quanto maior o coeficiente de partição óleo-gás e maior a lipossolubilidade, maior a potência. E por ser mais potente, em geral, a gente precisa de uma concentração alveolar mínima menor. Então, se você olhar aqui, ó, você vai perceber que as substâncias que têm o maior coeficiente de partição óleo-gás, elas são mais potentes. Por isso, elas precisam atingir uma concentração alveolar mínima. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui alotano, o alotano ele é muito mais potente do que o óxido nitroso, por exemplo. Dá uma olhada aqui, ó. Quem é mais lipossolúvel, alotano ou óxido nitroso? O alotano, porque o coeficiente de partição óleo-gás dele é muito maior, ó. É 100 e alguma coisa aqui, tá? Muito maior que 100. Quando a gente pega do óxido nitroso, está em torno de 1. Por isso, numa concentração alveolar bem menor, o alotano já promove anestesia quando comparado, por exemplo, ao óxido nitroso. Tá? Então, quanto maior o coeficiente de óleo-gás,
maior é a lipossolubilidade. Quanto maior a lipossolubilidade, maior a potência. Quanto maior a potência, menor é a concentração alveolar mínima necessária para produzir anestesia. Tudo bem? Aqui está mostrando isso, ó, tá? O alotano, ó, ele é muito mais potente quando comparado ao óxido nitroso. O óxido nitroso precisa de uma concentração alveolar muito maior que o alotano, por exemplo, para produzir o efeito anestésico. Então, aqui está dizendo, o que é a concentração alveolar mínima? É simples, é uma concentração alveolar capaz de promover anestesia em 50% dos pacientes submetidos à cirurgia. É isso, né? A concentração alveolar mínima, ela está relacionada à potência da substância. Quanto maior é a potência, menor é a concentração alveolar mínima necessária para produzir anestesia no paciente. Então, quando a gente pensa em anestesia, lembra que a gente tem a fase de indução, a fase de manutenção e a fase de recuperação. A gente quer que a indução seja rápida, mas a recuperação também. A gente quer controlar de forma muito apurada a profundidade da anestesia, porque lembra que quando a gente está falando de profundidade de anestesia, a gente tem o estádio 1, 2, 3 e 4, e a gente não quer que chegue ao 4. A gente quer que fique no 3, mas a gente não quer que volte para o 2, que é o estado de agitação, porque aí o paciente vai ter movimentação e isso é ruim. Aqui, a gente também tem o coeficiente sangue-gás, tá? Coeficiente sangue-gás. Isso aqui acaba medindo a capacidade, né, de chegada da substância até o sítio de ação, o coeficiente sangue-gás. Quando a gente pensa aqui nas substâncias, em geral, a gente tem aqui os inalatórios. Então, nós vamos falar um pouco mais, de forma mais específica. Eu quero que vocês guardem que hoje o alotano não é mais usado na clínica médica, ele não é usado mais no centro cirúrgico. Mas a gente fala dele porque ele foi o primeiro. Só que tem motivos para ele não ser mais utilizado. Na verdade, dois importantes motivos. Primeiro, ele é hepatotóxico. Bom, por isso, ele já é um problema. Mas tem uma outra coisa que serve para outros fármacos que nós vamos discutir agora, que é o seguinte: o alotano, além de ser hepatotóxico, ele também causa o que nós chamamos de hipertermia maligna. Hipertermia maligna. E aqui a gente faz uma pausa para discutir isso. Quando a gente fala de hipertermia maligna, está claro que vai haver um aumento da temperatura. Mas esse aumento da temperatura nada tem a ver com substâncias eicosanoides, inflamatórias, etc. Tem a ver, na verdade, com uma questão genética de alguns pacientes que têm uma alteração dos receptores de rianodina das células musculares esqueléticas. Então, tem pacientes que têm alterações dos receptores de ranodina, se você, só para relembrar, o receptor de ranodina ele está lá na membrana do retículo sarcoplasmático e ele é ativado pela entrada de cálcio, né? Então, a entrada de cálcio ativa o receptor de ranodina, que libera o cálcio do retículo para o sarcoplasma. Em alguns pacientes com mutações genéticas, a exposição a um anestésico inalatório faz com que ocorra uma saída excessiva e demasiada de cálcio do retículo para o sarcoplasma. Então, por isso, todo hospital que tem centro cirúrgico deve ter pelo menos uma caixa do chamado medicamento dantrolene ou dantroleno. E isso a gente tem lá, tem que ter uma caixa. Por quê? Quando o paciente tem hipertermia maligna, o dantrolene ou o dantroleno, depende aí, né? Ele é o medicamento de escolha. Por quê? Ele é administrado por via intravenosa e ele é capaz de bloquear o receptor de ranodina e diminuir e cessar, né, essa saída excessiva de cálcio do retículo para o sarcoplasma, que está levando ao aumento da temperatura do paciente. Se não for administrado o dantrolene, esse paciente evolui a óbito. Então, isso é um baita problema. Então, o alotano não é mais usado. Começou lá na década de 50, era muito utilizado, hoje não, devido à hepatotoxicidade e à hipertermia maligna. Como é que a gente trata a hipertermia maligna? Usando o dantrolene por via intravenosa. Como ele age? Ele bloqueia o receptor de ranodina
e aí diminui a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma. Qual é o outro fármaco aqui em questão? O óxido nitroso. O óxido nitroso, como eu disse, ele tem vantagens, a indução e a recuperação são rápidas, ele tem propriedades analgésicas, não é uma propriedade analgésica tão substancial, mas tem. Tá? É um anestésico fraco, é um coeficiente sangue-gás, né, baixo. Desvantagens. Pode gerar uma depressão da medula óssea, pode gerar algum risco. Geralmente, dentistas costumam usar mais o óxido nitroso, mas, em geral, quando se usa óxido nitroso, se faz uma associação de óxido nitroso com algum outro agente inalatório para ter um efeito analgésico e anestésico maior, né, no paciente. Muito bem. Enflurano. Enflurano tem algumas vantagens, né? Indução e recuperação mais rápidas que o alotano, boa propriedade analgésica, é um anestésico fraco, então, se for usar, tem que associar, por isso a gente não utiliza bastante, tá? Risco de convulsões e risco de hipertermia maligna. Então, sempre tomar cuidado que isso é um problema. Isoflurano. Isoflurano a gente usa bastante, tá? Anestésico muito utilizado, boas propriedades analgésicas, baixo risco de toxicidade. Agora, é um potente vasodilatador. Por que você tem que saber disso? Porque se o paciente estiver instável sob o ponto de vista hemodinâmico, se ele já tiver com uma baixa pressão arterial, você tem que analisar se o isoflurano é adequado, porque ele pode diminuir ainda mais a pressão arterial do paciente e isso pode levar a um colapso cardiovascular. O éter a gente não usa mais, tá? Está obsoleto, coloquei aqui por causa do histórico. Aqui tem alguns efeitos dos anestésicos inalatórios. Se você pegar, né, então, o alotano não é mais usado, a gente utiliza mais isoflurano e sevoflurano, e dependendo do hospital, desflurano, só que ele é mais caro, né? Então, quando a gente pega aqui, ó, o isoflurano, por exemplo, ele diminui pressão arterial, ele aumenta a frequência cardíaca, tá? Isso tem que ser avaliado. Ele diminui volume corrente, ele aumenta a frequência respiratória, então ele altera parâmetros respiratórios. Aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e, por isso, aumenta a pressão intracraniana. Então, você já percebeu que usar isoflurano para um paciente que está com hipertensão craniana não é adequado. Aí é melhor usar sevoflurano, mas o sevoflurano é mais caro. Mas é claro que, nesse caso, não adianta, tem que usar o sevoflurano, devido a essas características. Neurocirurgia, se tiver de usar, é mais o sevoflurano que o isoflurano, né? Renal. O isoflurano, por exemplo, ele acaba diminuindo o débito urinário. O sevoflurano praticamente não interfere com isso. Como eu falei, tem o desflurano. Ele é mais caro e, em geral, o maior problema do desflurano está relacionado à irritação nasal do paciente, né? Aqui tem algumas características, não? Do coeficiente sangue-gás, do coeficiente de partição cérebro-sangue, da concentração alveolar mínima para fazer o efeito, e lembra, quanto menor a concentração alveolar necessária para produzir anestesia, maior é a potência do fármaco anestésico inalatório. Aqui a gente tem intravenosos. Já eu vou te dar os parâmetros farmacocinéticos desses fármacos. Os intravenosos, a gente usa muito para promover a indução. Em alguns casos, a gente usa para promover a manutenção, mas aí precisa de um certo cuidado, né? Precisa de um certo cuidado. Aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o tiopental. Ele tem uma duração relativamente curta, tem algumas vantagens, porque tem uma rápida velocidade de indução, só que tem um problema. Tem uma estreita janela terapêutica. O que isso quer dizer? Eu tenho uma dose letal para 50% e eu tenho uma dose efetiva para 50%. Quer dizer, eu tenho uma dose que vai produzir anestesia em 50% dos pacientes, só que eu tenho que tomar cuidado, porque a janela terapêutica é estreita. A diferença entre a dose, né, que trata e que é tóxica é pequena. Se extrapolar um pouco a dose que é necessária para produzir anestesia, eu posso levar a uma parada cardiorrespiratória, e isso é um problema. Por isso, a gente utiliza menos hoje tiopental no hospital.
ainda utiliza, mas utiliza menos. O etomidato é bastante utilizado, né? A gente usa principalmente para pacientes que estão apresentando parâmetros hemodinâmicos instáveis, problema de pressão arterial, problema cardíaco, né? O etomidato, aparentemente, o mecanismo de ação dele é aumentar a atividade GABAérgica, do mesmo jeito que o tiopental, tá? Só que o tiopental acaba sendo menos seguro. Mas, de qualquer forma, a janela terapêutica do etomidato também é curta. E lembra, né? Está aqui o GABA. Toda vez que o GABA é ativado, ele permite a entrada de cloreto. Essa entrada de cloreto hiperpolariza a membrana. Portanto, esse neurônio ele tem uma menor probabilidade de responder ao estímulo. Tá? Eu já aproveito aqui para mostrar que, pelo que a gente observa, o etomidato aumenta a neurotransmissão GABAérgica, o propofol aumenta a neurotransmissão GABAérgica, os benzodiazepínicos aumentam a neurotransmissão GABAérgica, os barbitúricos também. Só que os menos seguros aqui são os barbitúricos. Claro, propofol, né? Todo mundo lembra do caso Michael Jackson, né? Que foi aquele problema que o médico foi preso, porque ele estava usando um anestésico geral como hipnótico, não faz sentido. Aqui é a ketamina, né? Só para mostrar que a ketamina atua de outra forma, eu vou falar dela, ela bloqueia o receptor NMDA aqui do glutamato. Tá? Vamos lá. A gente está fazendo um estudo, inclusive, na verdade, a gente já fez um estudo, a gente está submetendo um artigo, e assim que o artigo for submetido e publicado, eu vou mandar para vocês esse artigo sobre etomidato. A gente avaliou aí o efeito de vários anestésicos em pacientes com quadro crítico e que precisaram ser submetidos ao procedimento de intubação, por exemplo. E aí a gente conversa um pouco mais sobre os efeitos que a gente observou. Tá? Então, vamos lá. Aqui é o propofol, né? Aquele aspecto, deixa eu ver se tem aqui, não tem, é aquele aspecto leitoso, né? É uma emulsão pegajosa, tá? Que a gente usa lá, derivados do ovo, da soja, e que aumenta a atividade da neurotransmissão GABAérgica, bloqueia canais iônicos no sistema nervoso, também parece promover o bloqueio de receptores nicotínicos, né? O que diminui a entrada de sódio, de cálcio, e ainda tem um efeito inibitório aí sobre uma sinalização do lisofosfatidato em receptores de membrana. A velocidade de indução é rápida, ele é rapidamente metabolizado. O pessoal da neurocirurgia, os neurocirurgiões gostam do propofol porque ele tende a diminuir a pressão intracraniana. Ele gera uma certa vasodilatação e uma depressão miocárdica. Qual é o problema disso? O valor pressórico pode cair absurdamente. Tá? E o risco de depressão respiratória com o propofol é grande. Muitas vezes o paciente tem uma reação que a gente chama de reação por infusão de propofol. E isso a gente tem que observar, porque essa reação induzida pela administração de propofol, ela leva a rabdomiólise, que é uma destruição de músculo exacerbada. E essa rabdomiólise, ela acaba fazendo com que o paciente apresente insuficiência renal. Então, a gente sempre fica de olho para evitar essa reação causada pela infusão de propofol. Aqui está a ketamina, tá? Ketamina a gente usa bastante. A ketamina é um chamado anestésico dissociativo, tá? Atua bloqueando os receptores NMDA do glutamato, como a gente pode observar aqui. Dessa forma, inibe a entrada de sódio e de cálcio, tá? E diminui a saída de potássio também, e acaba promovendo uma anestesia dissociativa. Né? Então, causa sedação, imobilidade, amnésia, analgesia acentuada. Só que, por outro lado, pode gerar aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Pode gerar delírios e alucinações, e ainda, geralmente, pode também causar aumento da pressão intracraniana. Tá? Aqui a gente tem algumas características fisicoquímicas e farmacocinéticas dos anestésicos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem se ele é solúvel ou não em água. Tá? Então, claro, quando a gente usa o intravenoso,
a gente, né, procura usar o sal que é solúvel em água. O propofol não é. Por isso, a gente precisa de uma emulsão. Por ele não ser solúvel em água, a gente tem que administrá-lo na forma de uma emulsão. É uma preparação farmacêutica que propicia e facilita a dispersão do propofol, que está na forma de emulsão, na água. Então, ele não é solúvel, mas ele fica disperso. A mesma coisa a gente faz com o etomidato. A ketamina é solúvel em água, o etomidato não, então a gente tem que fazer uma preparação que possibilite isso. O propofol é uma emulsão, né? É um líquido de aspecto leitoso, branco. O tiopental é solúvel. O pKa aqui, ó, 7,6, 7,9, 11, 4,2, 7,5. Lembrando, o que é pKa? pKa é um valor de pH no qual 50% do fármaco se apresenta na forma iônica e 50% se apresenta na forma molecular. Lembrando que é a forma molecular que vai transpor membranas, porque tem um caráter mais lipossolúvel e vai chegar ao sistema nervoso. Aqui, ó, a gente observa o volume de distribuição, tá? E a gente observa que o propofol, ele acaba tendo um volume de distribuição, ó, por exemplo, maior que o tiopental. Por isso, o risco, às vezes, de uma parada cardiorrespiratória é maior. O etomidato também. Quando tem um volume de distribuição alto, significa que chega rapidamente ao sistema nervoso. E aí, o paciente deve ser monitorado justamente para evitar o risco de uma parada cardiorrespiratória. Aqui a gente tem a ketamina, 3. Aqui é o clearance. Então, basicamente, o que é o clearance? É o quanto, né, do sangue liberto do fármaco por minuto. Né? Então, o quanto a gente retira da substância de uma determinada quantidade de sangue por minuto. E aí você vai perceber aqui, ó, que o clearance do propofol é relativamente alto, né? Do etomidato, alto, ketamina, alto, só que do tiopental, não. E isso acaba gerando problemas. Taxa de ligação às proteínas plasmáticas, 80, 85, 98, 75, 12. Opa, você vê que muda bastante. Por quê? Por causa das características de lipossolubilidade. Né? Esses que são mais lipossolúveis, eles acabam se ligando bastante às proteínas. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, a dose de indução. Dá uma olhada na dose de indução do tiopental. De 2,5 a 4,5 miligramas por quilograma. Quando a gente pega o propofol, olha só como diminui. Ó. Né? 1,5 até 2,5. Olha o etomidato, 0,2 a 0,4. Claro, aqui está mudando, porque quando é por via retal, tá? Mas aqui é por via intravenosa. Dá uma olhada na ketamina, e aqui é por via intramuscular. Quando a gente pega crianças, aí há uma mudança, e aqui está se referindo ao seguinte, os metabólitos gerados através da biotransformação desses fármacos são ativos? Cevega tiopental, não, 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 sim. Só que aí a atividade é mínima. Então, você tem aqui algumas diferenças importantes sob o ponto de vista farmacocinético desses fármacos, que vão fazer com que você utilize em diferentes doses e que eles apresentem diferentes riscos de depressão cardiorrespiratória. Aqui, ó, é para a gente ver o quanto esses fármacos interferem com o sistema nervoso, com o sistema respiratório, com o sistema cardiovascular. E a gente está falando de anestésicos intravenosos. Então, por exemplo, frequência cardíaca. O tiopental aumenta, o propofol tende a diminuir, o etomidato geralmente não interfere, ketamina aumenta. Quando a gente pensa na resistência vascular sistêmica, tiopental ou não atua ou diminui, propofol diminui, ele causa vasodilatação, a gente sabe disso. O etomidato tende a não interferir, tá? Por isso que, geralmente, pacientes com distúrbios hemodinâmicos se prefere usar etomidato ou ketamina, tá? Sendo o etomidato de escolha. Os trabalhos, eles divergem. Alguns trabalhos mostram que não há uma vantagem quando se utiliza etomidato. Mas a literatura
e por isso a gente acaba preferindo usar. Contratilidade cardíaca. O tiopental tende a não alterar ou alterar um pouco, o propofol altera, ele causa depressão miocárdica, sim, diminuição de contratilidade, o etomidato não atua, daí você entender por que a gente prefere usar o etomidato quando o paciente está com distúrbio hemodinâmico, já a ketamina ela tende a aumentar a contratilidade miocárdica. Liberação de histamina, tiopental tende a liberar mais, a aumentar isso. Então, a gente evita, por isso o tiopental também ele é pouco utilizado. E quando é utilizado, já se fica de olho ali para ver se faz necessário administrar algum antihistamínico, por exemplo, uma difenidramina. Média de pressão arterial, tiopental diminui, o propofol diminui bastante, e ele diminui bastante, primeiro, em geral, o paciente que está no centro cirúrgico, ele tende a ter uma diminuição da pressão arterial, por causa desses fármacos, né? E isso também está relacionado à diminuição de temperatura também. Por quê? Porque o centro cirúrgico costuma ser frio, mais frio, muitas vezes ele está recebendo líquidos que estão frios, e, além disso, o anestésico pode gerar vasodilatação, e isso tende a diminuir também a pressão, a temperatura e a pressão arterial. Eu já estou falando da temperatura porque eu não estou vendo aqui, então já estou colocando. Respiração, propofol diminui, tiopental também, daí o maior risco de depressão cardiorrespiratória. Fluxo cerebral, o propofol diminui, e isso é bom para o paciente que eu quero reduzir a pressão intracraniana, porque aumentar o fluxo, como faz a ketamina, faz com que esse paciente ele tenha o maior risco de ter hipertensão craniana, e se ele já tiver com hipertensão craniana, os valores da pressão intracraniana tendem a aumentar, então isso não é bom. Tá? Aqui tem um consumo metabólico de oxigênio, claro, esses aqui tendem a diminuir, porque se ele diminui o fluxo, ele tende a diminuir. A ketamina não altera ou, às vezes, aumenta um pouco desse consumo de oxigênio. Pressão intracraniana, como eu disse, tiopental, propofol e etomidato tendem a diminuir, mas a ketamina pode aumentar, e por isso a gente, em pacientes submetidos à neurocirurgia, a gente usa com muito cuidado ketamina, se for necessário. E excitação do sistema nervoso central, aí a gente tem o etomidato e a ketamina, que sabidamente gera delírios e alucinações, né? Não é à toa que há o uso recreativo de ketamina, e por isso é controlada, justamente porque gera esse tipo de efeito, né? Altera a percepção, né? Dissociação. Aqui a gente tem algumas características, velocidade de indução, né? O tiopental, indução rápida, o etomidato, início rápido, recuperação também bem rápido, propofol, início rápido, recuperação também rápida, ketamina, o início é lento, às vezes pode demorar um pouco, alguns minutos, e pós-efeitos comuns durante a recuperação. E, às vezes, a gente toma muito cuidado também com a questão de vômito e náusea. E ketamina é uma substância que tende a gerar náusea e vômito. E isso é importante e deve ser observado. Se você olhar aqui, ó, a gente não tem nos demais essa questão da náusea e do vômito. Tá? A explicação aí a esse efeito está relacionado ao aumento da ativação da zona do gatilho quimioceptora e do centro do vômito no tronco encefálico. Tá? Essas foram as referências que eu utilizei para preparar a aula, né? São os livros didáticos, eu dei uma olhada nesse artigo da Revista Brasileira de Anestesiologia, também li esse artigo aqui, né, do Hug, interessantíssimo. Muito obrigado pela atenção e eu espero não ter usado muito tempo e ter deixado vocês entediados.